Boa noite a todos. O tema da nossa palestra, então, hoje vai ser retrospectiva, antes e depois. E nós, antes de então iniciarmos, vamos fazer a nossa oração, tentando nos comunicar com o plano espiritual, nos manter em sintonia, pedir que os bons espíritos nos acompanhem, nos iluminem, nos deem claridade de pensamento, que a gente possa aproveitar os ensinamentos de hoje para as nossas vidas, para que a gente possa, iniciar um ano melhor, com mais aprendizado e com mais amor. Que assim seja. Bom, então vamos lá à nossa palestra. Nós vamos falar um pouco então sobre retrospectiva. Esse ano foi um ano atípico, dentro de tudo que ainda estamos vivendo e que provavelmente ainda vamos viver por mais alguns meses. Mas, como de costume, nós acabamos tendo que rever ao final do ano, até porque as mídias colocam tantas informações de todo o ano que passou e nós acabamos, seja em casa, mais reservados, comemorando com os mais próximos aquele ano e nos lembrando toda essa trajetória desse ano, e dos outros anos que vivemos, enfim. E aí a gente se pergunta, por que temos essa tradição? Por que a cada final de ciclo temos essa tradição? E qual seria o objetivo de fazermos isso? Então esses objetivos, eles vão variar dependendo das pessoas, dos seus valores e em que situação ela está atuando, se encontra. Então, numa mídia social, por exemplo, os jornalistas eles vão buscar pelos fatos marcantes, pelo Ibope. Um esportista vai buscar avaliar o seu desempenho físico durante aquele período para planejar o que fazer nos próximos meses. Quem trabalha com educação vai avaliar os seus métodos de ensino, se foram eficazes, se não foram. Uma empresa, os gestores já atuam trabalhando com esse tipo de programa, de revisar o que foi feito para planejar o que vai ser feito no próximo ano. Dentro das casas espíritas também é feito um planejamento, uma revisão das atividades. Então todos temos objetivos dentro de qual for a nossa função, a nossa atividade, para planejar o nosso futuro e os próximos meses, anos que vamos viver. E aproveitando esse terminar então de ano, já que estamos no mês de janeiro, já quase terminando o mês de janeiro, tá vindo aí fevereiro, a gente nem vai ter carnaval esse ano, para dizer que o ano começa depois do carnaval. Mas quando, num piscar de olhos, daqui a pouco março tá aí e efetivamente estamos iniciando um novo ano, novas atividades. Então, o que nós trouxemos hoje para a reflexão é exatamente essa parte do planejamento, da análise do que fomos e o planejamento do que queremos ser para o ano que vem, ou melhor, para esse ano, mas não dentro das nossas atividades de trabalho, de educação, como eu citei antes, mas dentro do pessoal, sob a ótica espírita. Igualmente, embora possam variar os objetivos, quando fizemos então uma retrospectiva pessoal, além de nos ajudar a fazer um balanço e ampliar a nossa percepção sobre a nossa própria vida, ela nos auxilia a planejar melhor o próximo ciclo, o ano que estamos entrando, a oportunidade de um recomeço e uma chance de fazermos diferente, direcionar a nossa vida para aquilo que tem mais valor. E aí vem a palavra-chave que é valor. De que valores nós estamos falando? Logicamente, temos as nossas necessidades físicas de manter o nosso corpo, as nossas atividades, e nos consideramos pessoas de bem. Então, nós vamos buscar esses valores dentro desse bem.
Mas essa palavra valor, ela abre um leque grande de interpretações, porque para uns pode significar valores materiais, para outros valores intelectuais, podem ser de sociedade ou ainda de valores humanos, valores éticos e morais, que variam de uma nação para outra e é preciso respeitá-los. Então, nesse planejamento da nossa vida, obviamente que teremos, planos para a nossa vida cotidiana, mas a pergunta é: que valores iremos buscar como espíritas, pensando naquele homem de bem? Talvez a gente já tenha feito a nossa retrospectiva, mas nós já fizemos essa retrospectiva sendo espírita, como espírita? E nós já planejamos o que seremos lá para 2021, dentro desses valores que a doutrina nos ensina? Isso a gente precisa pensar e perguntar e abrir um espaço na nossa agenda para colocar essa lista aí do que a gente fez e o que a gente precisa fazer. A gente pode pensar, de repente, esse ano não deu para ir tomar passe na casa espírita. Nem deu para ir na casa espírita, mas eu assisti todas as palestras. Mas aí pensando melhor, bom, algumas, também não assisti todas, né? Bom, fiz o Evangelho no Lar, mas já faz uns 5 meses que parei de fazer porque faltou tempo. Porque entrou aquele outro problema, acabei me esquecendo. Mas eu também doei para aquela instituição lá que acolhe os carentes, né? Tô pagando um psicólogo para o meu filho, que tá impossível, não consigo mais saber o que fazer com ele. E também ouvi pacientemente a ladainha daquela vizinha que estava me incomodando. Muitas atividades que a gente acha que faz, né, e que às vezes tem merecimento e faz aquilo muito mal feito, né? A gente precisa avaliar melhor, né? Tentar entender melhor o que a gente vem fazendo no nosso dia a dia, que às vezes a gente liga o piloto automático e se esquece, né, de fazer, e se faz, ainda faz mal feito, né? Claro que eu dei esse exemplo em tom de brincadeira, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente se depara com situações às vezes até piores, né? E o objetivo principal dessa reflexão que a gente traz, né, é se nós estamos dando conta de buscar pela tão falada reforma íntima, que aliás foi o tema da palestra da semana passada, muito boa. Quem não assistiu, aproveita e confere lá. E também uma reflexão sobre o que está lá no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, logicamente, todas as ações que a gente venha fazer com amor, sinceridade no coração, elas devem pontuar sim, né, na nossa retrospectiva, para que a gente continue fazendo ou aprimorando essas ações dentro dessa nossa reforma íntima, para que realmente a gente avance na nossa transformação moral e seguir o que está lá no Evangelho. A fé sem ação é uma fé morta, mas a ação sem transformação, ou pelo menos o esforço consciente de transformar-se, é uma mentira que contamos para nós mesmos e que não nos leva a lugar nenhum, ou nos leva a lugares ruins pelos padrões de vibração que mantemos. Quantas histórias espirituais conhecemos de espíritas, inclusive trabalhadores ativos, que foram parar lá no umbral? Então chegamos no objetivo principal da palestra de hoje, que é convidar para a reflexão de como é que nós podemos fazer, então, essa retrospectiva sobre uma visão espírita e o que nós vamos colocar na balança e planejar para o ano de 2021. Veja que planejar é muito importante e nós estamos agora falando de planejamento sobre uma visão espírita, do verdadeiro espírita,
que emprega esforços para sua transformação moral, domando suas más inclinações, não no sentido de escondê-las ou reprimi-las, mas conhecendo-se imperfeito, buscando reparar e transformar seus defeitos em valores. Então agora, assumindo as nossas dificuldades, mas sabendo assim que a gente gosta muito de ter dicas, passos, quantos passos para lá, para cá, que a gente pode seguir, né? A gente trouxe alguma lista, assim, como uma sugestão de como pensar nessa retrospectiva. Muitas empresas utilizam alguns métodos de trabalho para utilizar com seus funcionários, justamente de retrospectiva, para fazer um balanço, para planejar o próximo ano de trabalho. Então, baseado um pouco nisso, eu fui buscar uns modelinhos que a gente pudesse usar e trazer aqui para a nossa vivência espírita, né? Para a nossa retrospectiva do verdadeiro espírita. E nós separamos 5 itens, que são definição dos objetivos, o que fiz de bem, o que posso melhorar, o que aprendi e o que farei de novo. Então, sobre a definição dos nossos objetivos. Acho que a gente, de uma forma geral, já falou um pouco sobre isso, mas em termos práticos, né, de pensar assim, agora, bom, vou fazer a minha lista, né? O que eu preciso pontuar? Seria bom se a gente já tivesse feito isso no ano passado, né? Quem já fez, ótimo, para justamente ver assim, bom, do que eu tinha de objetivos, o que eu consegui, o que eu não consegui. Mas, como um objetivo geral, nós podemos utilizar a passagem que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 918, e que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que sintetiza a vivência dentro das leis morais, orientadoras da conduta e ética humana. O que diz? O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros o fizessem. Então, acho que esse objetivo geral, ele sintetiza tudo, né? Todas as nossas ações. Então, a partir dele, nós podemos começar, então, a listar todas as nossas ações e vivências, tanto no cuidado pessoal, mas também nas relações familiares, no trabalho, seja pelo ato, pela palavra ou pensamento, ou seja, o que fizemos, falamos e pensamos, pois sabemos que os pensamentos também têm grande poder. Nós já fizemos outras palestras com esse assunto, tem várias outras fontes de informação que mostram que, inclusive, os nossos pensamentos também têm uma ação forte, o resultado final muito forte. Então, nós temos que nos avaliar, né, nos colocar em todos esses processos, sejam de mente, da palavra e da ação. Então, definidos os nossos objetivos, a gente pode partir então para o segundo item, que é o que fiz de bem. As empresas costumam colocar esse item como o primeiro, principal. E o que a ação de uma empresa pode nos ajudar? Por que a gente manteve e iniciou então com o que eu fiz de bem? Então eu vou avaliar na minha retrospectiva o que fiz de bom dentro do homem de bem. Por quê? Porque, como disse Jesus, precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, se não perdoamos e não amamos a nós mesmos, não conseguimos amar o próximo e então aí agir como um homem de bem. Então nós precisamos também nos motivar para ter vontade de seguir à frente, de seguir nessa transformação moral. Então eu também tenho que ver o meu lado bom. Eu também não posso ser pessimista e pensar assim, eu só faço tudo errado. Então, essa motivação é importante para a gente ter a vontade tão necessária para a gente fazer a mudança. Se a gente não tiver vontade, não sair da inércia, a gente não vai conseguir buscar. Então, é importante essa motivação inicial. Somos imperfeitos, erramos? Sim,
mas também fazemos muitas coisas boas que podem ficar cada vez melhores. Então é importante listar esses momentos, descrever, relembrar e principalmente sentir nessa lembrança, né, o que esse momento bom, de bem, nos fez sentir, como é que a gente se sentiu melhor com eles. Lembre de ações, palavras, pensamentos, todos incluídos, né? Ações objetivas do trabalho, de um estudo, trocas de palavras, gestos de amor, carinho e ajuda, não só para causas sociais, mas também para as coisas pequenas ali do dia a dia, que nós costumamos, né, fazer no falar com um amigo, numa oração sincera, todas as pequenas coisas da vida. Então partimos para o nosso terceiro item, que é o que eu posso melhorar. Bom, para saber o que eu posso melhorar, eu tenho que reconhecer o que não está tão bom, o que está errado. E essa parte também é muito importante, né? Além da gente ver o que a gente fez de bom, a gente vai ter que olhar sim para os nossos erros, para os nossos defeitos, para poder elaborar, né, alguma forma de conseguir reparar isso daí. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá nós de novo, então, fazer uma lista de todas as nossas atividades, de todas as nossas ações que nós praticamos durante o ano de 2020 e vamos lá naquele passagem que nós falamos antes, que está lá no Evangelho do Livro dos Espíritos, e vamos avaliar uma por uma se elas estão dentro da lei de amor, justiça e caridade. Ou seja, eu violei essa lei em algum momento de alguma ação que eu pratiquei? Alguém teve motivo para se queixar de mim? Fiz aos outros o que eu gostaria que eles fizessem a mim? Então é uma deixa assim muito, né, fácil de aplicar, porque se a gente ter qualquer dúvida da forma como agiu, é só fazer essas perguntinhas básicas aí que a gente já sabe a resposta, né? Então, por exemplo, a gente pode começar analisando os defeitos, os próprios defeitos. A gente sabe quais os defeitos tem, né? Como é que eu trabalhei com esses meus defeitos? Ou eu disse, né? Eu sou assim e não tem jeito. Que é o que a gente muitas vezes faz, né? Outros exemplos são na família. Por exemplo, eu quis mais amor do que eu doei, fui egoísta. No trabalho, a gente pode se perguntar se deixou de ajudar um colega por ser competitivo, se na sociedade a gente fomentou a discórdia, se tratou de garantir o seu conforto sem pensar no do outro. E esses são só alguns exemplos, né? Mas a gente tem também, dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, essa lei de Deus que está escrita na nossa consciência e que é preciso então deixar o egoísmo e o orgulho e acessar essas respostas que no fundo a gente sabe muito bem quais são. Então a gente pode ir para o nosso quarto item, né? Frente a esses questionamentos, nós podemos analisar todas essas relações e pensar o que eu aprendi, né, e o que eu vou buscar de diferente. E então chegar no nosso próximo item, que é o que eu aprendi com isso. Se nós vivemos pensando em nos tornar melhores, né, sendo aquele verdadeiro espírita, nós vamos sempre aprender alguma coisa. Mas precisamos fazer um movimento diário para isso. Nós estamos aqui nessa palestra de hoje fazendo a proposta para uma reflexão anual, né, uma retrospectiva anual. Mas a gente sabe que esse tipo de ação tem que ser feita no dia a dia. O que nós temos que chegar no final do ciclo é ver o que deu certo disso aí. Mas a gente tem que manter diariamente, a gente tem que planejar e manter isso aí diariamente. E ver então o que a gente já falou, né? Ver o que a gente fez de bom, o que a gente precisa melhorar e o que a gente aprendeu, seja com o que a gente fez de bom ou com o que a gente errou. Porque muitas vezes, se o aprendizado não vem porque a gente foi buscar esse aprendizado no estudo, na ação, no bem, ele vem pela dor. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes a gente aprende pela dor.
E nesse aprendizado dolorido, a gente tem que também tirar as coisas boas para a gente poder ir lá para o nosso último item e fazer o nosso planejamento para o próximo ciclo. Então a gente chega no quinto item, né, que é o item do que a gente vai fazer de diferente. Claro que a gente vai continuar buscando tudo que foi positivo, a gente vai manter, mas a gente vai aperfeiçoar. E a gente vai começando a acrescentar coisas, porque senão também a gente fica patinando e não sai do lugar. A gente precisa estar sempre buscando, né, sempre com esse desejo insaciável de se tornar melhor. Então a gente tem que colocar nessa listinha coisas que, além das coisas materiais que a gente vai precisar buscar para se manter, né, além do estudo, além do trabalho, eu preciso comprar tal coisa, eu preciso adquirir um bem, a gente também tem que acrescentar nessa nossa lista coisas que vão nos levar a fazer essa transformação moral tão necessária, seja de estudo, acrescentar estudo dentro da nossa vivência, seja de ações, pensamentos no bem. Então, por exemplo, nós podemos buscar maneiras de trabalhar os nossos defeitos, né, que pode ser estudando, porque o conhecimento é importante, mas também na prática das relações. Quem sabe a gente pode fazer um curso numa casa espírita. Se eu fui carente, eu posso, de repente, me candidatar a uma atividade voluntária numa instituição de auxílio. Se eu fui egoísta e competitiva, eu posso reparar ensinando e auxiliando. Se eu menti ou semeei a discórdia, eu posso pedir perdão, promover encontros. Se tive maus pensamentos, eu posso optar por companhias que me iluminem, que eu possa levar a luz aos outros. Eu posso me guiar pela oração, pela prática edificante no bem e assim por diante. E uma coisa importante da gente, né, salientar é que essa prática do bem, ela é, como eu disse antes, nas coisas pequenas do dia a dia. Não precisa a gente programar, eu vou fazer uma viagem para outro continente para trabalhar numa causa humanitária. Tá cheio de gente do lado da gente que está precisando da nossa ação humanitária, seja numa palavra, seja num ombro amigo. Existem várias formas da gente exercitar esse nosso lado humanitário, né, que não em causas mirabolantes que a gente saia, né, que às vezes elas são muito mais para o nosso ego do que realmente para uma ação sincera, né, na justiça, no amor e na caridade. E nesse momento a gente precisa assim, se dar um puxão de orelha, né? A gente também tem que pensar o nosso lado bom, mas a gente também não dá para passar muito a mão na cabeça, né? Nós precisamos nos lembrar que muitas das vezes a gente acaba incorrendo em erro, ligando o piloto automático. Mesmo que a gente pense, faça algum planejamento, às vezes a gente corre no dia a dia e acaba sempre deixando a questão da espiritualidade de lado, tão importante que é, e a gente não trabalha isso aí. Nós pensamos mais em sobreviver, em sanar as nossas necessidades básicas de alimentação, reprodução, nosso trabalho, né? Nos ligamos na televisão, em programas às vezes que não levam a nada e nos perdemos no tempo e quando vê a gente passou o tempo, né? E isso é muito importante porque esses maus hábitos estão enraizados dentro da nossa alma. Nós não podemos esquecer que nós somos imortais e nós viemos de várias encarnações e nós hoje seguimos as leis humanas e as leis humanas são falhas. Antigamente as leis eram muitas vezes o que era considerado moral, hoje é imoral. Muitas vezes a gente ainda se pega hoje jogando a primeira pedra, discriminando, desejando o mal. Por quê? Porque merece, aquele merece o mal. Isso muitas vezes em sociedades antigas, isso não era considerado errado. Isso são as leis dos homens. E essas leis, elas vêm com a gente, provavelmente nós estivemos encarnados e sim, vivemos com essa moral ditada pelos homens,
seguindo na nossa vida diária e cometemos erros que muitas vezes a gente vem hoje para reparar, para espiar, para passar por provas. Por quê? Porque estamos num mundo de provas e expiações. Então, não adianta a gente também fazer uma retrospectiva, fazer uma mega programação e esquecer disso no dia a dia. A gente tem que ter a vontade, ter a força de vontade de manter diariamente. É que nem a gente se faz o trabalho nos AA, né, nos Alcoólicos Anônimos. Por quê? Porque é sempre uma dificuldade, a gente tem a tendência a incorrer no erro, ou a esquecer, ou ficar na preguiça, né? Então a gente precisa sempre estar alerta para isso e se vigiar sempre. Então orai e vigiai. Então, para terminar nessa palestra de hoje, nós estamos terminando, né? Já terminamos o ano de 2020, estamos começando o ano de 2021. A gente então gostaria de trazer essa mensagem, essa reflexão, né, para a gente pensar, né, que passamos por um ano de dor, de provas, de expiações, né, mas que precisamos então interrogar a nossa própria consciência, acordar, abrir um espaço na nossa agenda, na nossa lista de coisas para realizar em 2021, além de arrumar um emprego, de ir para uma universidade, comprar uma casa, colocar também essas ações, palavras, pensamentos dentro da lei de amor, de justiça e caridade, para reparar nossos erros, nos transformar e, quem sabe, ser um candidato para ingressar num mundo de regeneração onde predomina o bem. Então, era essa a nossa mensagem de hoje, o nosso convite para reflexão. Vamos cada um pegar aí um papel, uma caneta, vamos anotar, refletir, colocar lá na nossa agenda, né, as nossas intenções espíritas do homem de bem para o ano de 2021. E vamos ter a vontade, a força de vontade de seguir elas, para que a gente chegue no final de 2021 com uma lista bem grande, né, do que eu fiz bem, né? Então, vou convidar vocês para a nossa oração final. Eu acho que é uma oração que se encaixa muito bem, é a oração de São Francisco. Eu vou colocar para a gente ouvir, né, e terminar essa nossa palestra de hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive
vamos agradecer ao plano espiritual e retornar às nossas atividades como um homem de bem. Que assim seja.